Olá, amigos, muita paz, muito amor. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita. É um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade e município de Registro, Estado de São Paulo, Brasil. Sempre iniciamos dizendo da nossa alegria por estarmos conversando com os diletos amigos, nos interagindo, nós aqui falando, você, a senhora, o senhor, ouvindo e raciocinando sobre o que nós aqui dizemos. Nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Este livro foi publicado no dia 18 de abril de 1857, com 501 questões, depois ampliada para, já na segunda edição, com 1018 ou 1019 questões. Por que 1018 ou 1019? Dependendo da tradução, o tradutor desmembrou uma questão em duas, por isso aumentou um no cômputo geral. Mas são todos os mesmos itens, todas as mesmas questões. E nós estudamos dentro da doutrina espírita aquilo que nós somos. O Livro dos Espíritos é o aspecto filosófico da doutrina espírita. Nós repetimos também que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, com consequência moral. Esta é a informação que nós recebemos da própria doutrina, dos próprios ensinamentos. E quando nós falamos de espiritismo, da vida, da espiritualidade, de nós, o que nós somos, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde iremos após a morte. Então esse questionamento sempre nos é colocado. E nós, se pegarmos as religiões tradicionais, né, a judaica, e mais tarde aqueles que adotaram o cristianismo adotaram também essas informações que está na Gênesis, né, no Antigo Testamento. Então, nós vamos ter uma ideia de Adão e Eva, os primeiros seres, o primeiro homem, né, Adão, depois, né, da sua costela criada a Eva. Nós vamos ficar raciocinando sobre isso. Será que é exatamente assim? Ou essa foi uma forma de, de dar à humanidade, aqueles que iriam mais tarde ter a curiosidade de saber, de como surgiu o homem? Na verdade, nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos espíritos que ocupamos um aparelho de carne, um corpo, mas que isto aqui é passageiro, isso aqui se desintegra. Nós temos um prazo de validade e terminou esse prazo, nós vamos nos desintegrando e voltando ao status quo, que nós chamamos de elemento cósmico universal, de onde toda matéria é originada. Então, se eu pegar aqui um pedacinho da minha mão e for dissecando, eu vou chegar no elemento que hoje os cientistas chamam de bósons de Higgs, que é tido como a menor partícula, tanto é que eles apelidaram de partícula de Deus. A doutrina espírita nos fala do elemento cósmico universal, ou fluido cósmico, que é a origem da matéria. Mas é a matéria que fala? Ou há algo a mais
que a anima, que a move, a locomove, que faz com que essa matéria se transforme num aparelho. Então, nós vamos refletindo sobre isto. Jesus nos traz informações sobre a vida futura. Se ele falava de vida futura, é porque ele sabia que a nossa vida não acaba com a morte. Então, vida futura, dizer, mas será que depois que nós morrermos ou desencarnarmos, na nossa linguagem espírita, será que nós vamos ser julgados? Iremos para o céu, para o inferno, purgatório, todos esses locais circunscritos criados pela teologia, adotada pela igreja. Jesus fala de vida futura. E o que é a vida futura, se não o passo seguinte? Então nós aprendemos que nós somos seres inteligentes. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir. Mas ele grafa a palavra espírito com E minúsculo. E a resposta é o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente. Aí nós buscamos o item 585 do Livro dos Espíritos, que tem por título Os Três Reinos. E eu vou ler aqui aos amigos para que a gente raciocine conjuntamente. É assim, os minerais e as plantas. A pergunta de Kardec. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? A resposta dos espíritos é a seguinte: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarado sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos, ou seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então pensemos primeiro. No aspecto orgânico, os espíritos informam que nós só temos duas formas, o orgânico ou inorgânico. E depois continua a explanação. Esses 4 graus têm com efeito caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. Prestemos atenção, os minerais não possuem mais que uma força mecânica. As plantas não possuem mais do que As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro,
a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. O tradutor aqui, Herculano, nos faz o seguinte comentário: a inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto francês diz indéfini, geralmente traduzido por indefinida, embora a palavra indefinida tenha também em português o sentido de sem limites. Parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos. Então, entendamos aqui a colocação dos espíritos a Allan Kardec e, de resto, a todos nós. Que quando nós estudamos, muitos assim, nós começamos na pedra, nos minerais. O item 540 do Livro dos Espíritos diz que os arcanos, né, os espíritos puros, começaram pelo átomo, então eles também foram átomo. A questão precisa ser bem lida. Na nossa língua, o que quer dizer cada palavra, para não levarmos aos nossos ouvintes interpretações equivocadas. Então, diz lá, os arcanos não iniciaram senão pelo átomo, ou, que quer dizer, eles iniciaram também animando os átomos. Mas aí vamos à questão original. Os minerais só têm a força mecânica, significa atômica, a composição dos átomos. Mas se eu alfinetar uma pedra, ela não dá mínima, ela permanece ali. Mas se eu fizer isso com uma lesma, eu uso sempre a palavra lesma porque eu acho bonitinha aquela pecinha ali, e se eu colocar um alfinete, encostar nela, ela se encolhe toda. Então já não é mais pedra. Já algo está ali. Mas se eu fizer isso numa árvore, ela não vai sentir. Mas a árvore nasce, cresce e morre. Sim, porque, segundo a informação dos espíritos, a mais que o mineral, ela já tem a vitalidade, que nós chamamos de fluido vital. Por esta razão é que ela cresce e morre. Mas se cortarmos uma árvore, feri-la, ela não vai chorar, não vai sentir, não vai se encolher. Porque ali ainda não existe esse elemento a mais do que a força mecânica e a vitalidade. É diferente dos seres vivos, que já têm um instinto, uma força além da mecânica e da vitalidade. E isto se chama evolução. Esses seres que a doutrina nos dá como princípio inteligente, ele tem todo um processo evolutivo. Vão animando os seres menores, inferiores, colocaríamos aqui, que às vezes nós falamos inferior, dá a impressão que há espécies piores. O inferior aqui é na graduação. É claro que o homem, a mais que o animal irracional, conquistou condições, mas passou por lá. O 607 deste livro, o Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Allan Kardec que nós, espíritos, estagiamos numa série de existências dos seres que nos precederam. O que dá para entender que nós estagiamos lá nos reinos animais.
chamado irracionais. Hoje nós somos seres inteligentes. Quando Allan Kardec pergunta, no item 76, qual a definição que podemos dar ao espírito? E aí ele já grafa espírito com E maiúsculo. E a resposta é: podemos dizer que são os seres inteligentes que habitam os mundos fora da matéria. Esses são os espíritos já emancipados, já feito toda essa trajetória, desde os primeiros seres viventes, subindo essa chamada escada do Jacó, até a condição que estamos hoje, e daqui nos projetando ao infinito, até que um dia cheguemos à pureza espiritual. Isto poderíamos fazer aqui a seguinte figura. Nós estamos aí colocados no aparelho que vai permitindo ou vai processando a nossa limpeza moral. Nós vamos, através desse burilamento, nós vamos eliminando aquilo que é matéria em nós. Então, quando nós falamos disso, às vezes, fulano é um espírito puro. Enquanto estamos estagiando na matéria, nós somos espíritos imperfeitos. Puro significa não ter matéria em si. Esse corpo espiritual que Paulo chamava de corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, ele é constituído de matéria e espírito, fluido espiritual. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós perderemos, é claro, o que há de matéria no nosso corpo espiritual. Seremos eterizados. Não perdemos o perispírito, mas estaremos purificados. E assim que nós vamos evoluindo. Cada bem que nós fazemos, cada exercício do amor é uma manchinha, eu diria, que nós tiramos da nossa imperfeição. Mas isso somos nós que fazemos. Outro dia falar, mas Deus é complacente para conosco. Sim, mas Deus é perfeito. Deus não nos castiga e não nos perdoa. Ah, mas como se Deus não perdoa? Porque nós é que temos que nos autoiluminar. Mas Ele nos deu condições, que são as oportunidades para servirmos. Se Deus nos transformasse por conta dele, ele transformaria os corruptos, os traficantes, os violentos. Ah, mas por que são então violentos? Por que são corruptos? Porque eles estão no processo de evolução e ainda se comprazem no mal. Um dia chegará o momento do despertar da consciência. Porque cada mal que nós fazemos é como um martelo que fica ali batendo na bigorna da consciência. E um dia nós cairemos em si. Meu Deus, eu preciso mudar de vida. Este é o momento que nós estaremos nos encontrando com Jesus. Porque abrimos os poros da mente para que adentrem nela os eflúvios do amor. Então é assim que nós vamos crescendo.
quando alguém falar que nós já vivemos na pedra, recorramos a esta questão do Livro dos Espíritos. Mas então o que é a matéria orgânica e o que é a inorgânica? A inorgânica não tem fluido vital. A orgânica já tem. Mas, em se tratando do vegetal, ainda não tem o princípio inteligente. E se tratando de homem, já tem esse espírito, esse princípio inteligente emancipado, já se tornando ser inteligente e não mais princípio. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Por essa razão nós agimos da forma que nós bem entendermos. Deus não diz assim, agora você vai fazer isto, ou agora você vai deixar de fazê-lo. Ele nos dá toda a liberdade para que nós façamos. Mas nos dá também o ensinamento que só colheremos daquilo que nós semeamos. É uma reflexão que possamos analisar e tirar o proveito que nos aprouver. Queridos amigos, minha senhora, meu senhor, irmãos de todas as crenças, é sempre uma alegria estar falando com os senhores. Até o próximo programa, que Deus nos abençoe.